Recording in progress. Tudo ok? Então, mais uma vez, bom dia, a todos os irmãos e irmãs aqui, da sede de Campo Grande presencial e também todos que estão acompanhando via internet nas outras missões. Vamos dar início ao nosso sermão dominical. Gostaria de agradecer aos pais celestiais, verdadeiros pais, por nos dar essa oportunidade de mais uma semana iniciarmos através das suas palavras. Então, quero compartilhar hoje alguns pontos importantes para a nossa preparação para a entrada no Cheonggun. Um ponto importante da providência, que é diferente nos ensinamentos dos verdadeiros pais, é que a providência ela tem objetivo e tem prazo, é uma das coisas, Então, Deus ele sempre coloca um tempo para realizar algo e um objetivo muito claro. Então, uma das características da providência é justamente isso. Então, normalmente nós temos o que nós queremos fazer e até quando nós queremos fazer. E mais especificamente, nós temos também como nós devemos fazer. Então, na Bíblia fala que Deus ele deu as instruções exatas para Noé, de como construir a arca. Aí deu o tempo, de quanto tempo tinha que fazer e também o que ele tinha que fazer. Era uma arca, não era outra coisa, não era um prédio, não era um carro. Então, na providência, sempre nós vamos ser conduzidos pelos verdadeiros pais dessa forma. Sempre os verdadeiros pais vão estar definindo até quando temos que fazer o quê. E o quanto nós conseguimos nos unir com essa orientação, com essa direção e nos esforçarmos para poder fazer o melhor possível, disso depende o nosso crescimento espiritual. Disso depende o nosso desenvolvimento, disso depende o nosso curso fórmula. Então, qual que é o próximo passo mais importante, mundialmente falando, da providência que nós estamos ouvindo todos os dias e estamos nos preparando, O passo mais importante providencial que nós temos é a entrada no Cheonggun em abril do próximo ano. Esse é o ponto providencial mais importante da história, nós podemos considerar assim, nesse momento. Então, tem muitas outras coisas que nós estamos realizando, mas nesse momento, a coisa mais importante é a preparação para a entrada no Cheonggun. Então, tudo que nós fazemos, já comentei um pouco sobre isso no sermão anterior, que como nós vamos nos preparar, nós temos que seguir, fazer a vontade de Deus. Deus mostra a sua vontade e nós tentamos seguir a vontade de Deus da melhor forma possível. E isso se torna a nossa preparação. Nós não vamos nos preparar alheios do que Deus está solicitando naquele momento. Deus pede coisas práticas. Então, todas as atividades, todas as providências que nós realizamos, o objetivo principal é a preparação para a entrada no Cheonggun. Preparação, em primeiro lugar, para criar um bom ambiente para receber os pais celestiais. Sabemos que o Cheonggun vai ser o escritório, o local onde Deus vai trabalhar livremente aqui na Terra. E dentro desse local tem o santuário Cheonil, que é justamente o local onde Deus vai permanecer literalmente na Terra. Então, nós temos que preparar primeiro todo esse ambiente, e também temos que nos preparar, porque Deus ele vai nos encontrar e nós devemos estar da melhor forma possível espiritualmente. Então, todas as atividades que nós realizamos não é para outra coisa, senão para cumprir uma finalidade, uma meta providencial, e nesse caso, para poder nos preparar para a entrada no Cheonggun. Preparar internamente e também preparar o ambiente, Então, mas antes de entrar no assunto principal do sermão de hoje, eu quero dar uma ênfase especial. Nós temos hoje um evento muito importante, que é o sermão memorial do primeiro aniversário da ascensão do reverendo Takashi Hosoya. Hoje, 29, às 19 horas, horário aqui do Mato Grosso do Sul, vai ser transmitido via Zoom, lá da sede do Rio de Janeiro, onde foi a última missão do pastor Takashi.
Então, foi solicitado para que todos nós possamos acompanhar essa cerimônia. Então, todos os irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o link mais tarde, né, nos grupos, e todos vamos entrar e apoiar espiritualmente, né, e com a nossa presença também, esse importante evento, né? Trabalhar em cima daquilo. Então, se nós apenas orarmos, né, eu quero ter vitória no testemunho, pode ser que o mundo espiritual fique um pouco confuso. Então, nós vamos estabelecer, né, declarar a nossa estratégia. Eu vou falar primeiro um breve resumo, né, de o que nós vamos fazer. Em seguida, eu vou chamar, né, o Xinchol, que é o líder dos jovens, que está aqui agora na Igreja de Campo Grande, para dar relatório das atividades dessa semana e também das inspirações, né, que eles tiveram essa semana. E depois eu vou voltar para explicar um pouco mais de detalhes, né, essa primeira estratégia que eu estou colocando aqui. Então, nossa estratégia é baseada em 3 pontos, né, que foi inspirado e orientado no seminário distrital, que o reverendo Kim, que o presidente Coit estavam aqui, né, e todos os diretores da sede, explicando, né, qual que é o foco providencial, o que nós temos que fazer. Então, o primeiro ponto é a oração no Chonchuon, e essa oração é dividida em dois tipos de oração, né? É a oração chamando 1000 vezes, ou mais, né? 1000 vezes é só o básico, podemos chamar e devemos chamar muitas vezes mais. No último Anchil, eu compartilhei, né, um relatório, um testemunho de uma pessoa que restaurou um filho espiritual em 4 meses, e ele foi para a bênção, fez tudo o que tinha que fazer, fez o jejum de 7 dias, ou seja, ele entendeu tudo, né, a ponto de fazer todas as condições corretamente, pagar a taxa da bênção e ir para a bênção. E um dos pontos que ela falou, que ela enfatizou muito, é que a oração, ela não fez só 1000 vezes, ela fez muito mais que 1000 vezes, a chamada do nome. Teve um momento que ela estava fazendo 7000 vezes. Então, a gente não vai definir um número, né? Cada um faz adequadamente, mas 1000 vezes eu diria que é somente o mínimo. Nós começarmos a partir daí, né? Essa é chamada oração Homyokido. Eu não escrevi em coreano aqui, que eu não sabia como que escrevia, tá? Mas na vigília sempre está falando, aquela oração que você só chama. Chama, e isso atrai a atenção do mundo espiritual para aquilo que você está falando, né? E a segunda parte da oração, oração estratégica. Essa oração estratégica é uma oração mais concreta, falar exatamente o que nós queremos o que nós queremos fazer, qual vai ser a nossa parte, qual vai ser a parte do mundo espiritual. Tem que dividir claramente a responsabilidade para eles, né? Então, nós somos na posição de sujeito, nós não devemos ficar tímidos, né, em pedir para o mundo espiritual. Claro que nós fazemos isso com amor, né, mas com convicção. Não é aquela situação de, por favor, se vocês quiserem, se vocês acharem que devem, me ajude. Não é assim, é dizendo claramente o que nós queremos que eles façam, dizendo a nossa parte e a parte deles. Olha, mundo espiritual, espíritos absolutamente bons, eu vou fazer tal coisa, eu vou sair tal horário, para tal lugar, para falar com tal pessoa, ou para procurar uma pessoa. Então, essa é a minha parte, eu vou cumprir. E a parte do mundo espiritual é fazer com que aquela pessoa reaja dessa forma, preparar ela, segurá-la em casa para ela não sair, ou seja, dar a direção bem concreta e praticar isso, né? Então, depois vamos entrar um pouquinho mais de detalhes nessas duas questões. Então, primeiro ponto, oração no Chonchuon, que é a base, né, o poder para a vitória do testemunho na era do Chonilgok. Depois é ação, só a oração, né, não é suficiente, tem que ter ação, agir de acordo com o conteúdo da oração estratégica, fazer a oração e depois realmente praticar aquilo que nós falamos que vamos fazer. Eu vou ir 10 da manhã aqui na frente da Uniderp encontrar o meu convidado, então o mundo espiritual prepara ele, então 10 da manhã ou um pouco tempo, uns minutos antes, né, sai, vai andando até lá. Isso é a minha parte, tem que fazer a ação.
o presidente Coide falou muito aqui no seminário, né? Se a gente só faz a oração e não faz ação, o que seria isso? Nós seríamos como se Jacó não estivesse visitando Esaú. Todo mundo conhece bem a história de Jacó e Esaú. Imagina que ele não tivesse ido até Esaú, somente feito a oração e dito para Deus, né? Ou seja, recebido aquela resposta de Deus de que ele foi vitorioso, porque Deus realmente deu a resposta a ele, né? Que ele foi vitorioso. E se ele não tivesse caminhado, né, até Esaú para visitá-lo, dado os presentes, feito as venerações lá que ele fez, né? Então isso é a ação, temos que ir e fazer. Se é convidar, se é passar nas casas, é passar nas casas, se é levar os panfletos, e ligar, fazer tudo o que nós temos que fazer. E o terceiro ponto da estratégia é, uma vez que nós conectamos com alguém, que o mundo espiritual acha uma pessoa, nós devemos então praticar os 8 estágios com aquela pessoa, que significa investir até subjugar natural ao convidado, ao mesmo tempo que aplica o sistema de testemunho. Então, esse ponto 3, na verdade, são 2 pontos. Aqui eu não queria colocar um 4º ponto ali, né? Porque os 2 vão acontecer juntos, né? Encontrando uma pessoa, né, ou várias pessoas, nós vamos, então, começar a praticar os 8 estágios. Servir, amar aquela pessoa, né? Aguentar aquela dor no coração quando ele nos rejeitar, sem julgar, continuar orando, continuar buscando, continuar investindo, continuar acreditando. E, ao mesmo tempo, né, aplicar o sistema, né, mostrar os vídeos, ou trazer na igreja, fazer conferência para ele. E isso é o sistema de testemunho que nós conhecemos. Então, resumidamente, essa é a estratégia. Eu acredito que todo mundo já pegou, né, a ideia central, só que depois do relatório eu ainda vou mostrar alguns detalhes a mais, para poder nos inspirar ainda mais sobre cada um desses 3 pontos, né? Então agora, antes de dar continuidade, eu vou convidar o Chinchol, que ele vai dar o relatório Águas Puras, que é o relatório dos jovens, né, como a verdadeira mãe os chamou. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint dele, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Muito obrigado. Bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes e para aqueles que estão nos seguindo via online, né? Quero agradecer a todos. Vou estar agora dando um breve relatório, né, da nossa equipe, né, de Água Pura, Rio John, né, que acho que todos aqui estão cientes que foi enviado 4 membros, né, para estar durante um período de 3 meses, né, tá dando testemunho aqui, né, com o projeto Testemunho, não só para estar dando testemunho, mas também estar aprendendo, né. Então, a nossa equipe é formada por eu, Johanna, Vitor Hugo e o Yuki, né? E a gente está aqui agora atualmente no 2º período de 40 dias, né, de testemunho, que foi dividido em 3 períodos, a gente está no 2º atualmente. Então, nesse 2º período, vou estar dando o relatório dessa semana, né? Aqui, primeiramente, vou falar de algumas condições que temos realizado, né, que o nosso grupo foi dotado de condições públicas, né, como uma leitura de 20 minutos e uma oração de 40 minutos, né, para estar tendo vitória de testemunho. E também nós estamos realizando a condição de orar 1000 vezes pelo nome do nosso convidado, né? E lá mesmo, depois de orar 1000 vezes, caso tenha que mandar a mensagem, está mandando a mensagem dentro do próprio Chonchiwon, né, para ver se vem a inspiração para estar mandando lá mesmo, né? Então, e a outra seria as vigílias da sexta, e estamos realizando uma condição de oração, né, antes de sair para a atividade testemunho, né. Só que a diferença, né, de somente estar fazendo essas condições e de estar fazendo atualmente é que houve uma grande mudança, né. Que antes, quando a gente chegou, como vocês sabem, a gente está em fase de treinamento, onde o principal objetivo nosso no fim é estar treinando futuros líderes providenciais, né, que vai estar atuando de acordo com a providência, o que a providência está pedindo no momento, mas também uma das coisas que eles queriam que nós treinássemos fosse para nos tornarmos líderes espiritualistas, né, que fosse capaz de estar mobilizando o mundo espiritual para estar atuando na linha de frente e ajudando na nossa providência, né. Então, quando chegamos aqui, né, claro, lá a gente recebe bastante conferência, né, a importância de estar fazendo as condições, tudo, repetir 1000 vezes, mas muitas vezes a gente não entende, né? E uma coisa que está sendo falada agora hoje em dia,
não é que é para estar usando o Chongqing somente para estar fazendo condições, né? Mas sim sabendo o poder do Chongqing e saber estrategicamente como está realizando essas condições, né? Que só chegar lá para orar, como a gente cresceu toda a vida fazendo, né? Ah, eu peço isso, tudo, estou precisando disso, tal, tal, tal. A providência precisa avançar nisso, nisso, nisso. Disse que está, na verdade, é uma coisa, vai avançar, tem uma parte, mas existe estratégias de condição, né? Por exemplo, atualmente, né, a gente veio passando um período de treinamento com o pastor Ronilson, né, que a gente veio um período meio difícil, e com a vinda do David Kim foi passada uma missão para as duas missões estar trabalhando junto, né? A missão das Águas Puras do Rio John, juntamente com o pastor local e as famílias abençoadas aqui de Campo Grande região, né? E também para que o pastor Ronilson pudesse estar dando um guia para nós, né? Um guia interno e explicando, né? Então a gente vem tendo vem tendo um grande crescimento, né? Como fala, né? Que, por exemplo, acho que todo mundo aqui, não sei, a maioria estando aqui, já foram pescar, né? Existe aqueles peixes como lambari, piranha, que você joga a isca assim, e no momento que mordeu, a gente já puxa, né? Tem que ser rápido. Mas para estar pescando, por exemplo, um pintado, né? A gente precisa jogar e depois a gente tem que esperar que ele puxe e no fim, quando ele for lá para o fundo, assim, que a gente puxa de volta, né? Mas está aqui nessa providência, como a gente estava anteriormente, estávamos como se fosse esses pescadores sem técnica. Então a gente teria que perder 1000 vezes até aprender a técnica. E atualmente com a guia do pastor Ronilson, né, que já teve experiência, né, de testemunho tudo, foi como se fosse um pescador experiente que deu essa explicação, em vez de nós ter que aprender assim por tentativa e erro 1000 vezes, a gente já conseguiu pegar, né? Claro que ainda estamos aperfeiçoando, né, mas já avançou muito, que nem na oração de 40 minutos, né, para mobilizar o mundo espiritual, para primeiramente quebrar a barreira, né, que antes acho que ninguém gosta de fazer oração gritando, né? Todo mundo fica, mas para que precisa gritar? Deus escuta a gente, tudo, né? Então, foi ensinado que o primeiro motivo seria para quebrar a barreira, e no momento que você está fazendo com uma voz mais alta, você, acho que normalmente quando a gente está orando baixo, ou começa a pegar no sono, ou começa a flutuar nas ideias, né? E como essa oração tem que ser concentrada, dedicada 100% para a missão tudo, então no momento que você está falando alto e expondo externamente, você é obrigado a estar prestando atenção na sua oração. Então não é uma oração só por estar lá pelo tempo, tudo, mas sim que você está concentrado, né? E também o jeito de estar fazendo, né, para mobilizar o mundo espiritual, onde antigamente a gente só falava, pai, me manda a pessoa justa, né, que vai estar ajudando, me ajude a encontrar, temos que ter vitória no testemunho. Mas a gente percebeu que, com essas dicas, que colocando exatamente o padrão que a gente procurando lá, o mundo espiritual consegue agir bem concentrado, né? Que nem aqui a gente tem orado ultimamente, né, com foco principal em jovens entre 18 a 25 anos, né, até falando, de preferência homem, que a gente sabe que atualmente o número de homens é um pouquinho menor que das mulheres, né, na igreja. Então a gente tem pedido mais isso com foco, quero uma pessoa justa, né, com esse perfil, que seja bom na oratória, que já veio de um lar um pouco mais cristão, tudo. Quando você coloca todo esse padrão, a gente viu realmente a mobilização espiritual nessa semana que a gente começou a usar, desde o primeiro dia, né, já da oração, já colocando essa meta, a gente já começou a conseguir trazer essas pessoas que encaixam exatamente no padrão que a gente foi colocando, e todos os dias que a gente colocou um padrão de estar conseguindo pelo menos trazer um para cá, para estar assistindo a conferência aqui. E a gente tem conseguido ter essa vitória, né? Então a gente vê realmente o poder da oração quando você faz da forma certa, né? Com foco e dá uma direção exata para o mundo espiritual, né? E também o poder da oração de 1000 vezes, né? Que já teve casos onde as pessoas disseram que iam estar vindo, tudo, e no momento começa a apresentar alguns problemas. Então na hora a gente já sobe aqui, começa a orar, e essa pessoa de repente por última hora muda, né? Fala, vou estar conseguindo ir assistir pelo menos um, né? Ou se não até mesmo alguém que vem aqui com sono, tudo, que realmente chega a vir, mas às vezes chega meio assim, a gente manda alguém subir,
o grupo começa a orar, enquanto o que convidou está dando lá, assistindo junto, né, acompanhando, e no fim, quando vai fazer as perguntas, essas pessoas mostram realmente que se interessou, né, que aprendeu algo novo, conseguiu prestar atenção. Claro que não vai ser 100%, mas pelo menos conseguiu pegar algo, né? O importante é alguma parte do vídeo tá dando impacto, né, a emoção para essa pessoa, né? E então a gente viu esse poder juntamente com esse foco no mundo espiritual, que a gente está acontecendo muito milagre, de estar saindo e às vezes até uma ideia principal, por exemplo, íamos para a Universidade Federal, mas no momento aconteceu algo, teve outra coisa que a gente não ia ter veículos, decidimos ir aqui em volta, né? E já teve 2 casos assim, né, de estar a pessoa no meio de até um grupo, tudo, e a gente, pela oração, a gente pede uma sensibilidade espiritual para estar achando essa pessoa justa no meio de vários. Não só pelo nosso esforço físico de estar falando um por um, mas conseguir o mundo espiritual daquela sensibilidade para estar achando aquela pessoa certa. Então já teve 2 situações onde no meio de vários grupos teve uma sensibilidade, a gente chegou exatamente para a pessoa, a única pessoa naquele grupo, e foi o que veio aqui diretamente, né, como um tiro certeiro. Então essas foram as experiências, né, que temos visto nesse período de testemunho, né, onde aqui alguns resultados, né, onde conseguimos vários convidados, né, para estar vindo aqui, né, onde tem mostrado uma reação positiva pelos estudos, né, pelos materiais, e não tendo um conflito, né, que apesar de alguns virem de outras religiões, tudo, mas vem entendendo, fala, nossa, nunca vi por esse ponto de vista, tudo, né, e tem respondido as nossas mensagens e até remarcado para estar vindo novamente, né. E aqui a gente teve algumas vitórias, né, como a união das missões de testemunho, né, onde nós viemos aqui para estar trabalhando e agora estamos trabalhando junto com a igreja local, com os membros Campo Grande, tendo colaboração tanto do pastor, né, da senhora Val, como também da senhora Cecília, a senhora Tomoco, né, a senhora Arlete, e isso para nós foi uma grande mudança, né, que antes estávamos nós 4 fazendo esse projeto e realmente estava muito difícil, mas no momento que vimos a união aqui da igreja local junto com nós, isso aí trouxe uma energia muito positiva, né, até animando, e na linha de frente vai estar tendo muitos resultados positivos, não somente nós, mas também as pessoas que têm saído conosco, né, e realmente a participação da igreja local dos membros realmente ajuda muito no testemunho, e pelas condições que estamos erguendo aqui espiritualmente, acredito que se todos estiverem ajudando, todos também aqui vão estar conseguindo estar trazendo um filho espiritual durante esse período, né? Que temos trabalhado muito e acredito que estamos erguendo um bom mérito, né? Para estar podendo ter vitória aqui na igreja de Campo Grande. Que o nosso objetivo, apesar de ter a missão de testemunho e estar aprendendo, né? Só que a maioria do nosso grupo já é aqui do estado de Mato Grosso do Sul, né? Pelo menos 3 dos 4. Então a gente falou, tá aqui somente por estar com o tempo, dizer que estamos saindo na rua para fazer, voltar e ficar assim, e se ter filho ou não ter, tá ok, mas pelo menos estamos fazendo, não foi o nosso objetivo. Que pelo menos nós daqui que somos de MS, né, a gente realmente queria estar garantindo a vitória da providência aqui. Não somente estar passando por um período de treinamento, mas podendo estar deixando um legado aqui e criando o projeto CARP, né, trazendo filhos espirituais, não só para estar assinando ficha, mas a gente queria filhos espirituais que pudessem estar atuando na providência, né, como diz, verdadeiros trigo entre o joio, né. Então a gente queria estar deixando esse fundamento aqui, né, esse mérito, né, essa coisa para a igreja daqui, né. E no kit testemunho, como foi ensinado, a gente está passando agora por um período de treinamento, né, não somente está apresentando o vídeo, né, mas a gente também está treinando as palestras, né, porque como foi dito pelo reverendo David Kim, pastor Coit, né, uma das partes do testemunho que é essencial é nós estar tendo o domínio da palavra, né. Claro, ficou muito mais fácil com videoconferência, não cobra aquele todo conhecimento didático, né, o jeito de estar falando, mas a gente sabe muito bem que muitas vezes nosso convidado durante o vídeo, quando a gente pega o manual, a importância do manual, né, que é para estar realmente
a gente está tendo que usar o kit completo, não só apresentar o vídeo, mas a importância de estar fazendo as perguntas depois é para estar vendo se a pessoa realmente entendeu, e caso ele não entenda algum ponto, você consegue estar dando a resposta e conseguindo, às vezes, fazer ele relembrar uma parte do vídeo que passou despercebido, e ele possa estar entendendo. Mas, primeiramente, nós também estar conseguindo, caso a pessoa praticamente não entendeu nada, chegar e falar, você não entendeu, então assiste tudo de novo, às vezes é chato tudo, né? Então a gente tem que passar por esse período de treinamento de testemunho, que caso o nosso convidado tenha dúvida, tudo, a gente pode estar dando essa palavra, né? Então essa que é a importância de estar também dominando a palavra, e também a gente tem visto um grande resultado aqui no Johnson, né? Não somente nós, mas de várias famílias abençoadas aqui das missões, que vem realizando os Johnson tanto no Chonchuon, mas também nas casas, né? Acompanhando nós do período lá das 9 horas, né? Realizando essas orações. E desde que começamos, né? Tá fazendo esse Johnson, realmente estamos presenciando grandes milagres na linha de frente, né? Nesse período de testemunho. Então, aqueles que ainda não estão, peço ajuda, colaboração para estar erguendo esse mérito para nós, né? Facilitando também o nosso trabalho, que realmente precisa. E aqui seria alguns dos nossos testemunhos, né? Onde a gente, algumas imagens, né? Das nossas vitórias, né? E de algumas pessoas que conseguimos estar trazendo, né? Que a gente tem realizado aqui em volta da igreja, como também em volta da região do Sene. E agora estamos começando a explorar a região da Universidade Federal, né? Aí estamos vendo se dá tudo certo lá. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Também agora vou chamar rapidão um dos membros, né, do Rio de Orã, o Yuki, para tá dando um testemunho sobre o período dele, né, com um dos convidados aqui, né? Rapidão. Obrigado a todos. Então, bom dia a todos. Vou marcar o meu tempo aqui para não prolongar esse objetivo, né? Okay. Então, um dos pontos, né, que durante esse segundo período, né, de 40 dias, que basicamente mudamos, é realmente esses pontos os pontos que o Shincho disse, né, a parte mais da devoção, tanto em questões de orações, condições. Então, basicamente com essa semana, né, com a mobilização, né, do grupo da sede aqui de Campo Grande, meio que deu uma força assim para a gente poder continuar esse segundo período com mais força, né? E um dos sistemas que o pastor Ronilson ele mais coloca é a questão da oração, né, o investimento na sala Chonchuon. Porque tanto é que a oração são os 40%, a parte mais importante, né, preparando o mundo espiritual. Então, já desde o primeiro dia, né, antecipando poder preparar tudo, já a parte de poder, assim, reunir membros, já é um ponto que, em prática, né, nós também temos que estar criando um padrão, né. Então, estabelecendo como iniciativa, como o Shincho disse novamente, né? Tanto a senhora Cecília, o pastor Ronilson, a pastora Val, a senhora Tomoko, e daqui para frente mais membros, né? Que queremos poder estar mobilizando. Então a gente, meio que no primeiro dia já saímos, né? Com a 40 minutos de oração. Então a gente buscou realmente investir assim 40 minutos bem forte e, tipo, orando alto e sendo objetivo, né? Porque já tinha uns tópicos que a gente devia estar seguindo, e principalmente que o nosso foco é o público-alvo jovem, né, de 18 a 30 anos, ou casais assim dispostos a assistir junto. Então, orando, e foi dividida em duas equipes, tanto aqui na sede e lá na Sene, né? Então, eu estava incluso na equipe aqui da sede, e acabamos depois da oração saindo na linha de frente, né? Apesar de, no início, assim, mesmo depois da oração, buscando por pessoas, a maioria das vezes que a gente encontrava, assim, não era jovens homens, né? Ou era mais meninas, ou, tipo, também quando a gente foi na praça, tava meio que vazio, né? Então, aqui a gente determinou também, das 9 horas até as 12 horas, um período para cada dia poder estar investindo na linha de frente. Então, chegando, tipo, uma hora perto de terminar,
nós estava naquela região lá do shopping, né? Aí conforme a gente foi abordando cada vez mais com as pessoas, conseguimos meio que aprender, né? Tanto com a Associação das Mulheres e a Associação das Mulheres junto com cada um de nós, membros do equipe Rodion. Então, no final, né, a senhora Cecília, que mais vai poder explicar essa parte, ela meio que se inspirou. Antes de a gente estar voltando aqui para a sede, tipo, ela viu assim, focou num jovem que estava meio que parado, né, lá no ponto de ônibus, e ela falou para tanto eu e a senhora Tomoko para ir lá falar, né? Então, acabou que a gente abordamos, né, apresentamos, e ele gostou bastante, né? Uma pessoa positiva, o convidado chama Rodrigo, e ele basicamente tem 23 anos e é cristão. Então já está nesse padrão, né? Que a gente estava querendo focar. E depois a senhora Cecília, ela deu mais amor, né? Falou, né? Ficou explicando. E por fim falou, mas que tal você ir agora lá na sede? Aí ele falou, tá bom, eu posso ir, tenho tempo, né? Inclusive é que ele trabalha lá no shopping, né? Então ele falou que nessa parte de tarde tinha tempo, então a gente investiu, né? Então, enquanto a gente estava vindo até aqui, ele começou a se abrir, explicou dele que estava voltando mais para a igreja, né? Que estava meio que afastado. Então, basicamente, ele ficou nesse um dia, viu a introdução e o princípio da criação, né? Já ficou na parte do almoço também. E a gente viu, né, o quanto o mundo espiritual trabalha, uma vez que a gente dá a iniciativa. E então, no segundo dia, né, conforme ele disse que tinha esse compromisso, a gente também deu esse investimento, né? No caso, mais uma vez, 40 minutos de oração. E eu foquei em chamar 1000 vezes o nome desse convidado. Mas acabou que, tanto no horário marcado, ele não conseguiu vir, né? Ele deu a mensagem que não podia vir. Na verdade, antecipado, eu já estava meio que chamando, né, a oração por 40 minutos, mas por esse tempo ele respondeu assim, meio que não podia vir e que só na quinta-feira. Então, teve esse processo, né, tipo, os 3 ciclos. A primeira oração nos 40 minutos, chamando 1000 vezes, aí perguntei se ele podia vir. Falou não, aí insisti, orei mais 1000 vezes, né, chamando. Falou também que, tipo, mas que eu vou no trabalho, tal. E a terceira vez, né, que o pastor Ronilson falou para orar até as meio-dia, que é o nosso horário que tem que estar na linha de frente. Então eu investi mais na oração. Mas no final aconteceu que ele acabou me ignorando totalmente, né? Então meio que eu senti um aperto assim no coração, porque parecia bastante positivo, mas no final deu essa negação e aconteceu isso. Mas não deixei, né, de ser abalado, porque realmente eu senti também que nesse dia faltou da minha parte o investimento na oração, ser mais concreto, firme assim. E foi no terceiro dia, né? Então o terceiro dia foi a quinta-feira que ele disse que ia vir. Mas eu não ia deixar também só orar e ficar esperando na frente, né? Eu estava querendo, tipo, agir e buscar rápido, né? Então eu orei assim, eu vou ficar aqui na frente, aqui na Uniderp, que é pertinho, então vou orar. Vou ficar na linha de frente por 40 minutos, fazer oração 21 minutos para ele, esperar a resposta, enquanto eu estou lá, né, na linha de frente por 40 minutos, e depois voltar, orar de novo, mandar a mensagem e esse ciclo. Então, eu fiz, né, mas nada de resposta dele, continuou ignorando até o final, né. Mas, na realidade, esse investimento não foi, tipo, em vão, porque quando eu estava os 40 minutos na linha de frente, a terceira pessoa que eu abordei, que é o Alfredo, né, o outro convidado positivo, acabou vindo aqui na sede. Então, todo o investimento, na verdade, de devoção, acabam se acumulando e passa para outro convidado. Então, na realidade, mesmo que teve todo esse dia ignorado, mas, na verdade, eu senti a vitória só por causa desse outro convidado, né, que nos dias seguintes ele continuou vindo. E, na verdade, tem mais passo, mas como já passou o tempo, né. E, inclusive, hoje ele vai vir, né, na parte do sermão da tarde, que é o sermão dos jovens. E a gente está meio que querendo preparar essa parte espiritual através de estar orando, né, cada momento. Mas é esses pontos, tipo, mobilizar o mundo espiritual através de orar na sala Chonchion, né, criar um hábito cada dia, poder investir. E porque hoje não é a era do Chonirguk, né, então nós devemos mobilizar mais o mundo espiritual. E não precisa ser mais esse padrão da era do Antigo Testamento, né? Tipo,
investir, 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 mas cada um tem, por sua consciência, fazer a sua parte, assim. E o segundo ponto é essa mobilização de membros, né, que ajudou bastante. E, por final, essa ação, né, que a gente tem que estar agindo todos os dias. Então, é esses pontos mesmo que eu queria estar compartilhando. Então, muito obrigado. Ok, muito obrigado pelo relatório, né, das águas puras, como a verdadeira mãe bem disse, né, a água pura tem que estar em movimento, né, tem que espalhar para o mundo todo. Então, realmente acredito que pôde inspirar a todos. Estou vendo algumas mensagens chegando no chat aqui de pessoas animadas, né, então vamos seguir, né, vamos acompanhar, vamos sempre focar o resultado que nós queremos alcançar. Então, vocês lembram, né, aqueles 3 pontos, não vou repetir agora, né, o resumo, mas vou começar a falar um pouquinho de cada um deles, só para dar essa ênfase, né, especial no que nós vamos fazer, na nossa estratégia para ter vitória, né, no testemunho. Então, o primeiro ponto é oração na sala Chonchiwon, né, já escutamos muitas explicações, né, o poder espiritual para o testemunho na era do Cheonilguk, ele se encontra dentro da sala Chonchiwon, e no sermão passado também nós compartilhamos, né, que o poder da sala Chonchiwon está conectado diretamente, né, com a sala original lá na Coreia. Então, nós temos 2 pontos, né, orar chamando 1000 vezes ou mais e fazer oração estratégica bem concreta. Então, quando nós não temos o nosso convidado, né, se ainda não tem o convidado, nós devemos orar 1000 vezes para encontrar o convidado, pedir a Deus para que Ele possa mostrar uma pessoa. Então, também no testemunho que foi compartilhado, né, dessa pessoa que eu falei antes, né, que teve vitória no testemunho, ela não chamou apenas o nome do convidado, ela falou alguma coisa que ela estava querendo, né, quando ela queria que ele fosse para o seminário de 21 dias, então ela começou a falar seminário de 21 dias, 1000 vezes ou mais vezes, né, então nós podemos começar a orar para Deus, pedindo para que Deus mostre um convidado. Não tem nenhum problema a gente orar 1000 vezes, né? Pais celestiais, me mostre um convidado, me envie um convidado, me envie um convidado, me envie um convidado, 1000 vezes ou mais vezes. Então, se não temos definido ainda, oramos 1000 vezes, né? Repetindo, né? Essa oração de Homyo-Kido, né? Essa oração de chamar repetido, né? A finalidade é realmente repetir aquilo que nós queremos muitas vezes, né, para poder fazer, entrar numa ressonância, para poder atrair a atenção do mundo espiritual para aquilo que nós queremos. E aquele que já tem um convidado, né, que já encontrou a pessoa em mente, devemos então chamar o nome dele com convicção, mentalizando o seu rosto, né, pensando sobre a imagem do convidado ou da convidada bem claramente, bem nitidamente, né. Na biografia, né, o verdadeiro pai fala que ele chamava o nome dos membros muitas vezes, mentalizando, visualizando o rosto de cada um na frente assim do seu rosto, né? E esses membros vinham para a igreja, mesmo que ele dissesse para não vir, eles estavam vindo todo momento, porque o mundo espiritual estava atraindo-os. Então, também teve uma experiência de uma senhora, né, que falou a mesma coisa, orando na sala Chonchiwon, de repente começou a vir na frente do rosto dela a vizinha que ela tinha que dar testemunho. Então, chamar o nome do convidado, mentalizando, né, olhando, se tiver a foto no celular, pode colocar a foto, pode imprimir a foto, mas caso contrário, fica mentalizando, né, com convicção, chamando o nome dele. Como o Chinchol falou, né, depende da oração que a gente faz, se a gente não estiver concentrado, a gente pode ficar com as nossas ideias voando por aí, né, orando, falando o nome, mas pensando em outras coisas, né. Então é importante, primeiro, nós fazemos a oração de chamar 1000 vezes para canalizar, né, com o mundo espiritual, conectar com o mundo espiritual, quebrar barreiras também e concentrar. Depois nós fazemos a segunda parte, que é a oração concreta. Então falar concretamente o que irá fazer, o plano de ação e dar direção, qual parte o mundo espiritual precisa fazer. Então aqui tem alguns exemplos, puramente exemplos, né, que eu imaginei e escrevi. Certamente cada pessoa tem, né, a sua maneira que vai orar, que vai orientar o mundo espiritual,
mas para dar alguma inspiração, né? Então, alguns exemplos de oração concreta. Hoje, irei visitar o João Carlos, né? Falando isso na sala de Oxion, né? Irei visitar o João Carlos em sua casa às 10 horas da manhã, levarei um bolo de cenoura, é bom falar até o sabor do bolo, né? Vai que o mundo espiritual fala que ele não gosta, aí você troca para bolo de chocolate, né? Brincadeira. Após tomar o café, vou convidá-lo para o seminário de um dia. Então, o mundo espiritual deve trabalhar para abrir o coração dele. Desde agora, tirem todos os espíritos ruins que possam atrapalhar ele aceitar o convite e toquem no coração dele para ele aceitar participar do seminário e assim por diante. Vai falando tudo que nós queremos que ele faça, né? Então, nós falamos a nossa parte e falamos o que nós queremos que o mundo espiritual faça. Pode ver que tem 2 pontos, né? O que eu vou fazer e depois o mundo espiritual deve trabalhar ali na terceira linha, né? O mundo espiritual deve fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Dá orientação bem direta, lembrando que as famílias abençoadas, né, incluindo, né, os filhos, né, de segunda geração, são Messias tribal de todos os antepassados também, né, como rei e rainha dos antepassados. Eles são os nossos exércitos que estão dispostos para nos acompanhar. Então nós devemos dar direção e orientação com convicção. Outro exemplo, estou saindo para encontrar Maria Silva na frente da faculdade tal, né, Uniderp, UFMS, qualquer outra universidade, onde ela estuda medicina. Estarei esperando por ela a partir das 14 horas, horário que ela sai para o intervalo. Aí foi a minha parte, né? O que eu vou fazer? Já expliquei para o mundo espiritual. Depois, então, o mundo espiritual deve trazê-la até a mim, do lado externo da faculdade, porque não dá para entrar lá dentro, né? Do lado externo da faculdade. Após uma breve conversa, vou lembrá-la do convite que fiz anteriormente para assistir o princípio da criação hoje, após o término da aula, às 14 horas. Nesse momento, deixe-a sentir-se animada com a ideia e responder sim, com convicção, e mantenha a convicção dela, afastando pensamentos negativos e limpando o ambiente espiritual ao seu redor. Mais um exemplo, né? Claro que cada um pode fazer da sua maneira, mas a ênfase que eu quero dar aqui é que devemos colocar detalhes. Podemos colocar detalhes a mais. A mais não tem problema. Por exemplo, se a pessoa sentir inspiração que quer falar a cor da roupa dela, não vai ter problema nenhum para o mundo espiritual. Mas omitir detalhes que sejam importantes, aí pode ser um problema. Por exemplo, não falar o local, não falar o nome concretamente, não falar o que eu quero, não falar o horário que eu estou estabelecendo para fazer aquilo, né? Então, quanto mais concreto, mais a resposta vai ser concreta. Lembrando do exemplo que nós falamos no sermão anterior, né? O pastor orou para Deus, o missionário, né, orou para Deus pedindo uma bicicleta e Deus não mandou a bicicleta de jeito nenhum. E ele orando, Deus, mas por que o senhor não está mandando a bicicleta? Aí Deus falou para ele, você não falou ainda a marca, a cor, o tamanho da bicicleta que você quer, então não tem como eu fazer. Então, esse é um exemplo, né? Isso foi exemplo real. Esse pastor evangélico, ele não inventou essa história, ele realmente teve esse tipo de inspiração. Ele é simplesmente o fundador da maior igreja cristã do mundo, que fica na Coreia, né? Que, de acordo com as últimas pesquisas, ele entra cerca de 10 mil membros novos todo mês aumenta 10 mil membros, todo mês 10 mil membros, dá para imaginar, né? A amplitude da coisa, né? Mas quando ele começou, o mundo espiritual deu essa lição a ele, faça a oração concreta, pedindo exatamente o que você quer, que eu vou agir exatamente de acordo com o pedido, né? Então, mais um exemplo, né, de oração concreta. Hoje sairei para a linha de frente para testemunhar nas imediações da igreja de Campo Grande, na rua José Eduardo Rolim, número 81, Chácara Cachoeira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O mundo espiritual já sabe, mas vamos falar assim mesmo, vamos dizer para ele, vai que ele confunde e acha que é lá na Mato Grosso ainda, né? A gente não sabe, então vamos falar claramente para ele, é brincadeira, tá? Esse assunto de confundir, tá? Mas vamos falar claramente para ele o assunto que nós queremos. Nós queremos que ele faça tal coisa, né? Das 10 da manhã até 12 horas, o horário, né? Ainda não encontrei um convidado ou convidado preparado, então o mundo espiritual deve mandar uma pessoa entre 18 a 30 anos, também exemplo, né? Coloque a idade que você achar adequado. Os jovens aqui estão focando 18 a 25 e está aparecendo. 90% dos que vêm estão com 19 anos, primeiro ano da faculdade, exatamente o ideal nesse momento, né? A cabeça não está muito formada no sentido secular ainda, né? Com mérito de antepassado, índole religiosa e que tenha tempo para assistir introdução geral ainda hoje e assim por diante. E vai falando o que nós queremos, são 3 exemplos, né?
Aqui tem a palavra dos verdadeiros pais. Foi tirada a foto, né, que foi transmitido na vigília pelo reverendo Sonanquim. Pela configuração ali, acabou cortando, né, algumas palavras, mas dá para entender o contexto geral, né, na página 1455 do Chon Song-gyon, que ele fala desse assunto. Quando orar, ore pelas pessoas específicas ou pelo assunto específico que está na sua mente. Não basta orar em geral. Precisa manter essas pessoas ou aquilo que importa na mente. Então, estabelecer uma relação de parceiro sujeito e objeto. E a lei de dar e receber começa a se desenrolar. Um parceiro sujeito e um parceiro objeto dão e recebem. E orando diligentemente e oferecendo total devoção, né, Johnson, você cria um lugar onde essa ação recíproca pode acontecer. Além disso, deve orar com um coração sincero, que vai além dos milhares de anos da história humana. É sagrado e maravilhoso chamar a atenção de Deus, atrair a atenção de Deus, oferecendo devoção com o coração além dos milhares de anos da história e em total unidade com Ele, por dentro e por fora. Quando fizer isso, você se tornará substancialmente um com Deus. Então, uma única palavra, Pai, que você chama, carregará a maior beleza dentro dela. Então, essas palavras dos verdadeiros pais combinam muito com esse tipo de oração que está sendo orientado, né? Orar bem específico o que nós queremos, dando riquezas de detalhes. Detalhes a mais nós podemos falar à vontade, né? Nós só não podemos omitir os detalhes que o mundo espiritual precisa, senão ele pode ficar travado. Senão nós podemos criar todo o fundamento necessário e mesmo assim não acontecer. Porque nós não dissemos, né, a marca da bicicleta, a cor da bicicleta, o tamanho da bicicleta, quantas marchas ela tem que ter. Aí o mundo espiritual não vai saber como preparar o que nós estamos pedindo, né? Então, o primeiro ponto, né, foi oração na Chon Shiwon, com todos esses detalhes que eu falei, né? Oração de chamar 1000 vezes ou mais e também oração bem concreta daquilo que nós queremos, quebrando barreira, né? Então, quando nós, no caso, o que nós estamos aplicando aqui, né? Nós estamos aplicando nessa questão da oração de chamar 1000 vezes, falar concretamente, nós estamos focando em jovem da idade entre 18 a 30 anos, já foi falado aqui no relatório de Águas Puras, né? E casal também, porque nós temos a meta de casal casado, né? 50 casais já casados, nós temos que conseguir para o próximo ano. Então, qualquer idade, o casal não vamos limitar, né? Por idade, pelo menos não vamos limitar oficialmente. Se cada pessoa quiser limitar pela idade, pode também, porque o mundo espiritual ele trabalha em cima daquilo que você definir, né? Mas o importante que nós estamos insistindo é que o casal assista junto, né? O esposo e a esposa devem assistir juntos, porque nós levamos 7 meses para restaurar a esposa. Quando chega na data da bênção, na data não, né? Um pouco antes da bênção, o marido fala, não sei, não vou receber bênção, não sei de nada, não conheço nada. Então, é importante que os dois assistam juntos e cresçam juntos e restaurem os dois juntos. É uma regra proibitória? Não, pode fazer à vontade. Se você pode dividir 3 meses e meio, restaura o esposo, 3 meses e meio, restaura a esposa. Então, não considera como uma regra, né, para poder engessar a atividade ou considerar, né, que se fizer fora isso está errado. Não é assim, mas nós estamos experimentando que o mundo espiritual está trabalhando em cima disso. Tanto o reverendo Kim quanto o presidente Coit, eles falaram, né, nessa questão da idade dos jovens ali de 18 a 30 anos, pode parecer que nós estamos diminuindo a possibilidade de resultado, porque e se aparecer uma pessoa de 31? E se aparecer uma pessoa de 35? Mas, na verdade, quantas pessoas nessa faixa de idade preparadas existem aqui na cidade de Campo Grande, né, que é o caso onde nós estamos focando o testemunho no Distrito 5, né, no Brasil, na América do Sul e no mundo todo. Então, tem muitas. Se todas as pessoas dessa idade aqui, de Campo Grande, forem restauradas, a gente vai se tornar a maior igreja do mundo, maior do que a igreja da Coreia, com certeza. Então, não precisamos preocupar. Tem muita oferta, né, para suprir a nossa demanda de filhos espirituais. Então, se fizermos com convicção, o mundo espiritual vai enviar aquelas pessoas que nós estamos precisando. Por que nós estamos pensando nessa faixa de idade? Porque é mais fácil para conseguirmos o resultado final, que é ir para a bênção. O resultado final, né? Nós sempre estamos ouvindo o reverendo Kim, ele fala muito claro disso, né? Nós temos que definir exatamente onde vamos chegar. Não é fazer a atividade pela atividade, eu estou fazendo. Nós não podemos chegar em abril
e dizer assim, nós fizemos muitas atividades, tivemos 1000 convidados, assistiram várias conferências, mas tem alguém que vai para a bênção? Não. Então, nós não cumprimos a finalidade da atividade. Então, a finalidade é levar para a bênção. Claro que depois da bênção tem um monte de coisa, tá? Mas até abril, levar para a bênção. Até abril é que ele receba, que ele se prepare, entenda todas as condições e receba a bênção, passando, né, por todo o processo de preparação que tem que preparar e entendendo o valor da bênção, né? O sistema do departamento de família é bem organizado, não permite, né, empurrar uma pessoa para a bênção de qualquer jeito, até porque não é bom, nem para a pessoa, nem para nós. Ah, mas é possível alguém entender o valor da bênção em 7 meses? É possível. Pelo menos que eu vi de perto, uma pessoa entendeu muito bem em 4 meses. Então, e tem mais, né? Porque mais pessoas receberam bênção também, né? Então, é possível sim. Na verdade, para o mundo espiritual, o tempo no mundo espiritual é relativo, não é igual ao nosso tempo aqui, né? Então, pode produzir milagres, sim, de entendimento da pessoa, de compreensão, né? De entrar no coração dele a mensagem. Então, é muito possível, né? Então, jovem da idade entre 18 a 30 anos, ore, né, para o mundo espiritual mandar essas pessoas para o local que você vai testemunhar, seja a sua casa, seja aqui na igreja, ou na faculdade, ou qualquer outro local que for testemunhar, e casal também, assim, né? Então, é mais um ponto, acho importante. O mundo espiritual realmente começou a mandar essas pessoas, como foi falado aqui no relatório dos jovens, né? Realmente começou a aparecer pessoas, todo dia, no mínimo um universitário está entrando, né? Interessante que aqui é a Uniderp, né? Mas tem pessoas da UFMS começando a transitar por aqui, então não faz muito sentido se não for o mundo espiritual, né? Algumas pessoas foram convidadas, achamos, né, que era dali, mas era lá da Federal, passando aqui perto. Então, a gente entende que o mundo espiritual está fazendo a parte dele, né? Então, esse é o ponto 1. Aí depois vem o ponto 2, que ele é mais simples de entender, né? O ponto 1 é para fazer o fundamento, é a ação. Temos que agir de acordo com a oração estratégica. Nós falamos para Deus, falamos para o mundo espiritual o que nós queremos fazer e o que nós vamos fazer. Então, nós temos que tentar agir, né, de acordo com aquilo que nós falamos, né? Olha, eu vou dar testemunho aqui na frente da igreja das 10 ao meio-dia, então eu vou para frente da igreja das 10 ao meio-dia e começo a dar testemunho, né? Fazendo a estratégia que você quiser fazer, a abordagem que você quiser abordar, da forma que você achar melhor, né? Então, se a gente não fizer a ação, né? Aquela frase que eu havia falado, após vencer a luta com o anjo, quebrar a barreira espiritual, Jacó ele foi se encontrar com Esaú. Essa é uma mensagem, né? Essa é uma lição importante, né? Não apenas quebrar a barreira, não apenas aquele primeiro, né? Número 1, né? Que é quebrar a barreira, oração e tal, mas depois temos que agir, temos que sair, fazer aquela ação necessária, que isso vai permitir o mundo espiritual trabalhar. O mundo espiritual vai confiar, dizendo, olha, essa pessoa está minimamente tentando fazer. A gente não pode pensar que a gente vai fazer perfeitamente, né? Quem dera conseguíssemos, mas a gente vai tentar fazer, cumprir ali o que nós combinamos com o mundo espiritual e dar o melhor esforço, né? Então Deus e o mundo espiritual vai reconhecer. Então, preparar panfletos, sair nas casas, nas praças, universidade, etc., onde você tiver planejado, né? Abordar as pessoas, tem um questionário, né? Um exemplo que os jovens estão usando, que eu vou mostrar depois, mas cada pessoa pode desenvolver a sua maneira também. Fazer o convite para a pessoa assistir. É importante, né? Como nós sabemos que o ambiente da nossa casa ou da igreja, ele é mais preparado espiritualmente. Então, nós podemos até mostrar, né, um vídeo, eu compartilhei nos grupos, um vídeo de 4, 5 minutos, né? Bem resumida a introdução geral. Só que nós não podemos pensar que é suficiente, né? Sair na rua, mostrar aquele vídeo para 10 pessoas e voltar. É um pouco insuficiente pela questão que nós realmente queremos alcançar. Podemos até mostrar para incentivar, mas temos que trazer a pessoa, né, para assistir o conteúdo, a introdução geral. Tem uma introdução geral agora baseado em imagens, né, de 15 minutos, né, então reduziu 2 minutos daquela introdução. Quem quiser utilizar essa introdução também, ela está muito boa, é o próprio conteúdo do livro mesmo, a parte vermelha e um pouco da parte azul, então ela está muito boa para usar também como opção com relação àquela que nós já estamos usando para o seminário de um dia de conferências, né? Então, podemos passar a introdução, trazer a pessoa, assim, né? Aqui tem um exemplo do questionário que os jovens estão usando e eu achei interessante para poder
abordar. Claro que esse questionário foi feito, né, do jeito que os jovens estão fazendo, mas dá para ter uma ideia, né? Então, com uma folha ou, às vezes, só no celular mesmo, para poder perguntar, né, o nome da pessoa, a idade, o curso ou a profissão dela. Geralmente estamos encontrando estudantes, né? Qual o seu sonho para o futuro? Pergunta isso aí, a pessoa, geralmente, dependendo da situação, a pessoa já fala muita coisa ali que dá para entender o que a pessoa pensa, né? Deseja contribuir de que forma com a sociedade? Aí a pessoa vai falar também. Por exemplo, se ele falar, não vou contribuir com nada, eu quero explorar a sociedade. Ah, não, eu quero contribuir com a sociedade, melhorar não sei o que e tal. Você já vai entendendo ali as coisas, né? E algumas perguntas, né, para abrir o coração também, abrir a conversa, né? Quais são os pontos mais importantes para você? Escolha pelo menos 3, né? Aí, dinheiro, estudo, amigos, família, saúde, fé, fama, esporte, justiça, ou outro, né, que ele pode falar o que ele quiser falar. Eu também fiz, né, esse questionário, conversei com o rapaz, né, o Rafael, que veio fazer o seminário de um dia ontem, e foi muito bom. Foi uma abertura assim ótima, já para entender bem o que ele pensa, como que ele está agindo, né? Aí a introdução geral, o conteúdo já foi baseado nas respostas dele, né? Quais são os maiores problemas do Brasil? Será que a religião pode resolver esses problemas sociais? E depois pega o contato da pessoa, claro, né, para poder continuar a comunicação. Então, depois de passar esse questionário ou conversar com a pessoa baseado nisso, aí a gente pode, então, dar continuidade. Aí conversa de maneira inspiradora, convida, mostra o vídeo na rua se quiser, depois convida. Então, temos que agir de algum jeito, né, para o mundo espiritual conseguir nos ajudar. Isso é importante, essa parte, né? Aí sim, esse é o segundo ponto, né? Chonchiwon, ação. E depois, qual que é o terceiro ponto? Quando nós encontrarmos aquela pessoa, então nós começamos a praticar os 8 estágios, investir, que significa, né, investir e amar até subjugar naturalmente, ou seja, até conquistar o coração da pessoa. Então, vai ter um processo que nós temos, né, que servir, que amar. Essas fotos foram compartilhadas pelo pastor Amâncio no Rondoque de hoje, né? E eu achei muito inspirador. Ele realmente restaurou, levou os casais para a bênção, né? Então, são exemplos positivos que nós usamos, né? Vai ter o processo de amar a pessoa, nesse caso, né, trazendo a pessoa para dentro da casa. Já 3 pessoas, pelo menos, que têm muita vitória no testemunho, assim, numérica, né? Muitos filhos espirituais, falaram mais ou menos a mesma coisa, com jeitos de falar diferentes, mas é como assim, você tem que entrar na vida do convidado e deixar ele entrar na sua. Caso contrário, vai ficar uma barreira entre vocês que isso atrapalha o testemunho. Então tem pessoas que é mais fácil, tem pessoa que a sua casa já é uma praça pública, né? É muito natural que todo mundo está ali, tem pessoas que é mais reservada, cada um tem a sua situação, mas na medida do possível, a pessoa vai entrar na vida do convidado e permitir o convidado entrar na sua vida também. Especialmente, né, o pastor Odaí, né, que é uma dessas pessoas, né, exemplares, né, no testemunho, numericamente, inclusive restaurando líderes religiosos agora. Ele falou, você tem que trazer o convidado para dentro da sua casa, ele é o seu filho, né? Tem o filho tipo Abel, seus filhos físicos, e o filho tipo Caim, que é o filho espiritual, e você tem que amar. No início do processo você vai investir, né, amar mais o seu filho tipo Caim, providencialmente falando, né? Então, nesse processo, ele fala, você vai trazer ele para dentro da sua casa. A outra pessoa, né, que é de uma outra cidade do interior de São Paulo, ela até foi a mais, né? Falou, ele vai deitar na sua cama. Eu falei, tá bom, é a convicção dela, né? Então, assim, trazer para sua casa o exemplo, ou seja, eu quero simplificar, trazer para a sua vida, né, no caso. Se dentro de casa ou não, é um detalhe, né? Por exemplo, se você receber aqui na igreja, na sala da UPF, na sala do CARP, e servir como na sua casa, vai ser a mesma coisa praticamente, né? Mas vamos pensar nisso, né? Então, amar, investir, conversar, subjugar natural, servir literalmente com coisas, né, materiais, nesse caso, comida, dar comida, alguma coisa. Isso é os 8 estágios. Nesse processo, o convidado pode, né, muitas vezes, fazer alguma coisa que machuque o coração do pai espiritual, que deixa o pai espiritual frustrado. Nesse momento, começa a aplicação dos 8 estágios, que nós escutamos muito bem no seminário que teve aqui, né? Como funciona. O convidado vai fazer alguma coisa e muitas vezes ele vai fazer isso sem intenção. Não é que ele está pensando assim, né? Ele é malvado, né? Gente, eu vou machucar o coração do pai espiritual hoje.
eu vou ficar 4 horas online sem responder a mensagem dele, de propósito, porque eu quero machucar o coração dele. Não tem nenhum convidado pensando nesse tipo de coisa, ele nem sabe esse negócio de 8 estágios, né? Então, normalmente ele vai agir normalmente, claro que o mundo espiritual também está influenciando, só que o resultado para o pai espiritual pode ser frustração, pode ser o coração machucado, aquela expectativa, né, que foi quebrada. Aí, nesse momento temos que pensar nos 8 estágios. O que os 8 estágios diz, né? Continuamos investindo sem mudar a nossa atitude, sem mudar o coração e continuamos a esperança nele. O convidado marcou segunda e não veio, marcou terça e não veio, marcou quarta e não veio, marcou quinta e não veio. Será que eu estou com a mesma esperança e convicção na sexta-feira? E isso é um dos pontos do 8 estágio, é um dos desafios do pai espiritual. Será que a gente vai desanimando? Mas parece que não vai dar certo. Assim, essa é a luta dos 8 estágios, todo mundo vai passar isso, né? Mas se a gente consegue vencer esse primeiro estágio, mesmo que não seja o convidado mesmo, pode ser que ele mesmo não vá nascer, mas Deus vai mandar outra pessoa. No outro testemunho aqui, né, do Yu, que ele falou, né, chamou o convidado, chamou e fez oração, investiu, eu vi o investimento dele, né, na sala Chonchiwon, 18 graus, né, o ar-condicionado, e ele está suando, então parece que está investindo de verdade, né, então, investindo muito, e o convidado nada, não responde, e pior que ele está online, né, está online, não responde para outra pessoa do grupo, mas não para ele, então isso aí vai causando, né, mas investindo, continuando a oração, pensando, né, nos 8 estágios, porque é isso que está realmente acontecendo espiritualmente. Aí Deus respondeu de uma outra forma. Deus sempre vai responder ao investimento. O investimento nunca vai ficar perdido assim no vento, né? Sempre vai responder de algum jeito. Aí outro convidado, né, ele falou assim, de forma mais resumida, né, mas o convidado apareceu aqui de forma bem milagrosa aqui na frente. É um desses estudantes, né, da UFMS. Estava lá treinando conferência, nem tinha saído para convidar nada. O convidado passou andando assim na frente do portão, bem devagarinho, né? E de repente ele parou, ficou parado assim, né? Aí tive inspiração de pedir para o pessoal ir lá, mesmo treinando conferência, chamou essa pessoa e coincidentemente, claro que não é coincidência, né? É o mundo espiritual, coincidentemente era o convidado que o Yuki tinha falado no dia anterior e mostrado a introdução geral para ele. Então, quer dizer, Deus respondeu, certamente o coração dele ficou sentindo a resposta do investimento. Aí esse convidado ficou mais de 4 ou 5 horas aí, pelo menos. Eu sei que ele viu 3 conferências, repetiu a introdução geral que já tinha visto, né, com todo o coração, com toda a tranquilidade, não ficou negativo por isso, né? Assistiu normalmente, de novo, e almoçou com a gente, conversou, abriu o coração, assim, e marcou, né, para poder retornar. Não sei se ele é um dos que vem hoje, mas parece que ele é um dos que vem hoje à tarde, né? Então, graças a Deus temos exemplos positivos que estão acontecendo, né? Então, temos que amar e fazer os 8 estágios. Ao mesmo tempo que aplicamos o sistema, né? Tem que aplicar o sistema, mostrar os vídeos, ou dar conferência para a pessoa, trazer para o seminário de um dia, tudo isso temos que fazer. E mais um ponto, né, que eu senti muita inspiração hoje no Rondoque, que a líder do jovem das Águas Puras lá de Ribeirão Preto, ela falou, o meu celular estava dando problema no áudio, olha que interessante, tá? Eu não estava conseguindo ouvir direito, aumentando o volume, nada, até que o computador ligava, né? Então por aqui é mais rápido, né? Aí travando, eu não escutando nada, quando deu certo o celular, ela estava falando exatamente essa frase, né? Deve usar o manual esse manual, né, que nós temos como declaração da verdade, deve usar esse manual sem medo. Aí essa frase entrou profundamente para mim, né? A gente sabe do manual, é para ajudar a pessoa a entender, não sei o que, um monte de coisa. Tem várias perguntinhas ali com as respostas prontas, né, para conversar com o convidado, mas eu senti inspirado ela falando, né? O manual deve ser usado como declaração da verdade. Eu acredito completamente nisso. O que quer dizer? Às vezes nós ficamos meio com medo de usar o manual. Mas eu vi ontem no seminário de um dia aqui, muito prático, né? A senhora Nilma, né, conversando com o convidado dela, e eu pedi, né, depois que você conversar, você faz a pergunta, deixa ele responder, não importa se ele responder mais errado, mais certo, menos certo, deixa ele responder, falar, conversa com ele, só que no fim, não passa para outra pergunta sem ler a resposta concretamente, porque aquela resposta é o jeito que está no livro. Então, nesse momento de leitura, de acordo com o testemunho, né, que ouvimos hoje, você faz com convicção. Não faz assim com medo. Será que ele vai entender? Ele acabou de falar agora, né? Imagina que seja um caso assim, né? Ele acabou de falar que não concorda que o fruto é fruto, mas a pergunta aqui está dizendo que quer dizer o contrário. Ele acabou de falar que não concorda que o fruto é questão de adultério, de amor, etc.
Imagina que na conversa ele falou isso, né? Só que está escrito na pergunta que é isso. Aí pode ser que o pai espiritual fica meio assim, né? Mas ele acabou de dizer que não, eu vou ler a resposta aqui para ele, afirmando, né? Mas faz com convicção. Só simplesmente, então, ok, antes de passar na próxima pergunta, eu quero ler, né, a resposta que está aqui no manual desse vídeo. Aí vai lá e lê, com convicção, como declarando aquela informação para ele, declarando para o mundo espiritual. Então, vai ajudar muito. Pelo menos para mim hoje abriu uma nova, né, janela de como usar o manual. Já estávamos usando, mas pelo menos na minha cabeça abriu uma nova janela de como utilizar esse manual como declaração da verdade também, sem medo. Vamos falar as perguntas que estão ali e seguir para a próxima e assim por diante, né? Então, esses são os 3 pontos. Eu acho que todo mundo lembra, né? Depois eu vou fazer o PDF desse material, jogar nos grupos para quem quiser aproveitar e provavelmente o vídeo também vai ser disponibilizado depois, né? Mas, primeiro ponto, sala Chonchiwon, depois ação, né? Sair para fazer e depois praticar os 8 estágios, aplicando o sistema, fazendo, mostrando o vídeo mesmo, sem medo, dando conferência, vamos organizar seminários, né? Quem quiser, quem conseguir dar a conferência própria, dê a conferência do seu jeito, com o seu gráfico, com o seu slide, na sua lousa, se você quiser, mas conecte com o propósito, conecte com a finalidade de receber a bênção. Para aquelas pessoas que não conseguem, então, o kit manual, não podemos justificar, não vou fazer porque não tem material. Material tem, então vamos utilizar e vamos fazer, né? Não podemos dizer assim, mas eu não dou muito boa conferência, eu não sei explicar direito. Então, mostramos o vídeo, fazemos Chonson e lemos as perguntas do manual. Até isso vai funcionar, é melhor do que não fazer, né? Do que ficar parado. Então, são esses 3 pontos, né? Mais um ponto também importante, nós estamos organizando seminários de um dia aqui na igreja, aos sábados, 9 da manhã, né? Esse foi o seminário de ontem, que nós fizemos aqui com o convidado Rafael de Moraes, 29 anos, encaixou naquela idade, né, entre 18 a 30 anos, né, solteiro, conversando com ele, né, quando eu fiz aquele questionário, então realmente abriu uma conversa. A minha característica não é tão aberto assim para ficar conversando e falando, né, eu admiro muitas pessoas que chegam e simplesmente falam e quando vê, passou 3 horas ali dando risada e conversando. A minha característica não é essa, mas com esses questionários, né, então deu para abrir a conversa ali, ficamos no sofá conversando um bom tempo e realmente abriu bastante. É uma ferramenta muito boa esse questionário, né? E nessa conversa percebemos então a sua motivação, o que ele gosta, que ele é uma pessoa que religiosa, não está frequentando muito agora, né, acredito porque não está muito satisfeito, né, mas não está frequentando nenhuma igreja específica, quer estabelecer uma família, mas ele pensa, né, que essa família tem que ser muito bem preparada para não dar problema depois, porque a gente vê na sociedade como é que são as famílias. Então ele fala, sim, quero encontrar uma pessoa, mas quem? Onde está? Tipo, cadê a pessoa? Né? Será que tem realmente uma pessoa que eu vou estabelecer a família e seguir? Então ele falou esse tipo de coisas durante a conversa, que depois dando a conferência para ele, né, a primeira conferência eu fiz a conferência mesmo, depois mostramos os vídeos, né? E aí deu para entrar nesses assuntos, sabendo o que está no coração dele, o que está na mente dele. Ele se manteve acordado o tempo inteiro, com muita convicção no que estava assistindo ali, né? O olho brilhante assim, né? E o pessoal estava fazendo oração, né? Pode ver que tem a fotinha da oração lá. Usei a mesma foto dele, né? O pessoal estava fazendo oração, chamando o nome dele aqui na sala Chonchiwon, então isso ajudou muito também. A mãe espiritual do lado ali, bem concentrada, né? Quanto mais a mãe espiritual concentra no conteúdo, mais o convidado se concentra. Se o pai ou mãe espiritual ficar do lado assim, mexendo no celular, pensando outra coisa, o mundo espiritual vai entrar e atrapalhar o convidado também. Então, a mãe espiritual faz a ação da receber, ela como se fosse João Batista, né? Preparando o ambiente para o povo. O povo é o convidado e as palavras do Messias é a palavra que vem do princípio divino, seja de um conferencista, seja do vídeo, né? Então, João Batista ali, o pai e mãe espiritual, faz a ação da receber, prepara o ambiente, né, com as palavras do Messias, aí o povo, né, que é o convidado, vai receber as palavras também. Nós aprendemos isso quando a gente recebe treinamento sobre seminários, né? A palavra é o Messias, o staff é João Batista e quem está assistindo é o povo daquela época. Então, quanto mais ação da receber do pai e mãe espiritual com o conteúdo, mais o convidado vai escutar. E, pelo menos ontem, né, eu vi muito claro, naquele seminário que a gente fez, nós fizemos só 2, na verdade, até agora, né? Um com a dona Cecília, seu Walterney, e a outra, né, com a senhora Nilma.
completamente concentrados, né? Graças a Deus, foram ótimos exemplos, né? Bem concentrado no conteúdo, e a gente viu a resposta, né, positiva do filho espiritual. Então, nós teremos convidados aqui, teremos seminários todos os sábados, né? Claro, se tiver alguma exceção que não vai ter, a gente avisa, mas aos sábados, né? Vamos dar testemunho durante a semana para trazer as pessoas aqui. Aí o pai e mãe espiritual vem também, ajuda aqui, servir, ajuda ficando junto com ele, fazendo oração na sala Chon Shimon. E acho que assim vamos criar um fundamento para aparecer pessoas que vão realmente chegar até receber a bênção depois, né? Tem algumas... domingo também é possível, tá? Se tiver convidado no domingo, pode trazer. Vocês perceberam que a dona Célia não está aqui, né? É anormal, né? Ela sempre está aqui, não é? Então, ela está recebendo 2 pessoas lá embaixo, né? Que veio hoje para poder explicar sobre a MPM também, para dar continuidade às conferências. Então, se tiver pessoas que só podem vir no domingo, que às vezes a pessoa trabalha no sábado, pode trazer também. Só que no domingo, eu gostaria que avisasse antes, né? Para a gente preparar. Se de repente chegar, pode ficar um negócio meio bagunçado e a pessoa pode não se sentir bem, o convidado pode perceber. Então, avisando, vou levar uma pessoa amanhã, a gente já dá um jeito, prepara uma equipe, prepara alguém para poder fazer o seminário. Então, um ótimo exemplo também, já veio o convidado hoje, já está recebendo conteúdo de educação, né? Tanto sobre a MPM, também sobre vai assistir vídeo de conferência mesmo, né? Também, outro ponto, né, que nós estamos dando testemunho é lá na área do Sene, né? Então, estamos planejando organizar seminário de um dia lá também. Estamos conversando, né? Estamos no trâmite, né? Para poder organizar seminários de um dia. Então, nós vamos competir, né? Vamos ver quem consegue mais convidado. Aí o pessoal lá do Sene dá testemunhar, hoje veio 20 convidados no nosso seminário, sábado, né? Nós tivemos só 18, então nós perdemos hoje, né? Aí na semana que vem, então, vamos fazer 40, e eles fizeram 39, então a gente venceu, e assim por diante. Aquela competição saudável, o reverendo Kim sempre está falando isso, né? Competir saudável é bom, né? Tem pessoa que gosta de competição, né? Tem pessoa que não gosta menos, mas, independente da brincadeira, né, sobre competição, vamos organizar o seminário de um dia também. Não sabemos se já conseguimos fazer no próximo sábado, a gente vai verificar alguns detalhes, né? Mas temos esse plano também. Então, pode levar convidado lá, pode trazer aqui, a gente vai fazer 2 equipes e pedir que o mundo espiritual prepare, né, para que as coisas aconteçam bem. Lá no Sene também começou a aparecer, né, os jovens, né, através da oração, né, naquela faixa de idade, né? Claro, já tinha convidados assim antes, né, mas começou a fazer oração naquela faixa de idade e os jovens começaram então a assistir, né, naquela faixa que nós estamos pedindo para Deus. Então, resumindo mais uma vez, ou relembrando, né, no caso, os nossos 3 pontos de estratégia, né, de milagre e testemunho, que nós vamos praticar durante 7 meses, com qual finalidade? O que eu falei lá no início, qualquer atividade que nós fazemos não é para outra coisa no momento, senão para nos prepararmos para a entrada no Chongun, preparar um bom ambiente. Imagina, como o reverendo Kim falou no seminário, nós vamos para a Coreia, ou mesmo no caso, né, imagina a pessoa não foi, mas a pessoa tem um fundamento para dizer para Deus, né? Eu tenho um fundamento, pelo menos um filho espiritual, solteiro ou casado, né? Então o senhor pode falar para Deus, o senhor pode vir comigo para o Brasil, o senhor pode vir até o Brasil, porque eu tenho um fundamento, pelo menos, para ofertar. Segundo o reverendo Kim explicando, né? Se a gente não tem fundamento nenhum, por mais que Deus queira, né? Ele vai ter algum bloqueio ali para ele vir ficar junto com a gente, né? Junto com a família, com o indivíduo, com a igreja, né? Então, se tiver pelo menos uma, né? Olha, Deus, é pouco, infelizmente, né? Perto de 8 bilhões de pessoas, é muito pouco, mas eu tenho pelo menos um fundamento. Então, o reverendo que falou, você abraça Deus e não solta mais, né? E traz ele para o Brasil e coloca dentro da sua casa para viver ali. Porque Deus vai descer na terra, literalmente, né? Pela primeira vez na história, naquele sentido do Chongun, e a atividade de Deus vai ficar muito mais livre, como nós estamos, a verdadeira mãe está explicando, né? Então, estamos fazendo essa estratégia de testemunho para isso, como primeira finalidade. Segunda finalidade é que o testemunho é o curso fórmula. O testemunho, antes, né, de pensar em qualquer outra coisa, Deus está pensando na perfeição nossa, dos seus filhos. Então, nós buscamos testemunho, buscamos convidado, mas o que Deus está visando mesmo é a nossa perfeição individual. Claro que isso não aconteça, mas teoricamente, imagina que você ganha 100 filhos espiritual, mas nesse processo você aumenta mais a sua natureza decaída.
eu acredito que Deus trocaria facilmente, né? Deixa o sem filho espiritual ali e você cresce o seu amor, elimina a natureza decaída e chega mais perto da perfeição. Então, sempre temos que pensar nisso. Nunca é resultado por resultado, nunca é apenas para cumprir uma meta, apesar, né, de que a ênfase, né, a característica, né, das direções que o reverendo Kim dá é muito direta, né, na meta, tem que buscar aquela meta, mas sempre é enfatizado o crescimento espiritual, sempre é enfatizado a nossa curso fórmula, né, que fala, a nossa perfeição individual. Então fazemos para isso. E para que nós tentamos passar o curso fórmula? Porque nós teremos no ano que vem o vinho do perdão, o vinho da graça, né? Também já comentamos sobre isso antes, que nós temos que nos preparar. Quanto mais nós nos prepararmos, mais nós vamos estar aliviando aquele peso, né, que a verdadeira mãe tem que carregar para conseguir perdoar todas as famílias abençoadas e membros, né, do mundo inteiro. Quanto mais nós nos prepararmos, melhor. E outra coisa, né, também, nós temos que treinar antes, né, para poder vencer as dificuldades que nós temos, porque só receber o perdão não garante nada. Um dia depois podemos voltar a cometer os mesmos erros de novo, sabendo ou não, né, porque tem níveis de pecado. Tem aqueles pecados que são muito claros, né, matar uma pessoa, acho que todo mundo concorda, é um pecado. Mas já escutamos explicações de guias internos bem profundos, né? Não sentir o coração de Deus já é um pecado. Será que a gente entende o que quer dizer isso? Eu vivi 10 minutos sem sentir aquele coração de Deus. Eu já estou pecando no sentido de que Deus está sofrendo com isso. Pecado, de acordo com o princípio divino, é aquilo que está machucando Deus, que está atraindo Satanás, né, para a minha vida, fazendo ação da RCB com Satanás, violando a lei celestial. Então, um exemplo, né, só não sentir o coração de Deus já é um pecado. Então, quer dizer, tem várias, por isso que o reverendo Kim fala, né, tem pecado que é muito claro, mas tem coisas que a gente nem sabe, mas está acumulando ali um problema, está acumulando. Então, tudo isso é limpo, né, quando a verdadeira mãe dá o vinho do perdão. Mas uma ênfase importante é assim, nós temos que treinar antes, né, ou seja, deixar de praticar os pecados, os erros e ficar forte espiritualmente antes para conseguir manter como puro depois desse perdão, né? O perdão realmente vai zerar tudo. Pegou uma folha de papel toda escrita ali e fez uma folha de papel em branco novamente, né? Mas, se nós não tivermos treinado antes, o nosso costume, o nosso hábito vai permanecer. O vinho do perdão não vai tirar a nossa natureza decaída, nosso costume, não vai tirar isso, né? Só vai perdoar o fato que cometeu algum pecado, sabendo ou não no passado, né? Mas, se nós treinarmos, aí sim nós podemos receber o perdão e continuar limpos depois, ou o melhor possível, né? Sempre tem aquela história, né? Jesus perdoou a mulher, né, que estava pecando em adultério, mas quem garante que um dia depois ela não pecou de novo? Não dá para saber. Pelo contrário, conhecendo o ser humano, a possibilidade é maior dela ter voltado a cometer pecado de novo. Porque Jesus não perdoa o hábito, a natureza decaída, não tem como, faz parte da porção de responsabilidade humana, né? Então, vamos pensar nisso também. Para que nós fazemos testemunho? Para nos purificar, nos preparar, passar o curso fórmula, preparar para a entrada no Cheonggun, para receber o benefício do perdão do vinho da graça também. E para finalizar, quero compartilhar mais essa palavra dos verdadeiros pais, enfatizando sobre oração, né? Deve oferecer devoção da posição de convicção, declarando: tenho fé absoluta. Deve estar na posição de ter fé absoluta em Deus e na vontade. Somente quando estiver nessa posição, Deus cooperará com você. Quando ora, não deve ter dúvidas de que sua oração será respondida. Você deveria poder orar: Pai, eu sou o único que permanece. Sem mim, essa nação será arruinada e este mundo será arruinado. Sou o único que está perto de cumprir sua vontade. Minha posição é crucial. Embora ainda eu não tivesse totalmente preparado, ainda me deu a ordem. Por isso, preparei-me com as condições e fundamentos que me permitirão seguir essa ordem em nome do meu povo. Não estou por sua providência da restauração. Página 1454 de Chon Song-yeon, né? Então, terminando com essa mensagem dos verdadeiros pais, principalmente a primeira parte, né? Enfatizando que nós temos que orar concretamente e orar com convicção, com esperança, né? Às vezes temos que quebrar barreira no início porque nós não estamos acreditando na nossa oração, mas continua orando, continua falando para você ver se a convicção não começa a aparecer depois de um tempo, né? Então, com essas palavras eu queria então finalizar a mensagem
do sermão de hoje, fazendo a oração, né, para poder encerrar essa parte das palavras. Vamos orar. Nossos amados Pais Celestiais e amados verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar essas palavras no dia de hoje. Queremos, Pais Celestiais, aproveitar a importância do sermão dominical de hoje para podermos arrepender sobre a semana que passou e nos determinar com uma nova determinação para a próxima semana, e assim possamos, Pais Celestiais, estar pensando sobre a realização do vosso ideal, focando nas nossas estratégias de testemunho, de milagre de testemunho, para chegar até o milagre de bênção que nós queremos como resultado, mas sem esquecer do nosso próprio crescimento espiritual, do nosso curso Fórmula e da nossa preparação para receber o vinho da graça e para receber os Pais Celestiais na entrada do Cheongwon em abril do próximo ano. Por favor, esteja juntamente com cada irmão e irmã preciosos nesse momento, tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que por alguma razão não puderam vir, aqueles que estão acompanhando de suas casas via Zoom, e que possamos assim, Pais Celestiais, estar ofertando grandemente a vitória aqui na cidade de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul e do Distrito 5, para os Pais Celestiais e os verdadeiros Pais. Queremos agradecer por tudo, sinceramente, quero orar e relatar essa oração, em nome de Ronilson Pascoalato Azevedo, uma família abençoada central. Aju. Muito obrigado.